Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Agora a gente vai começar o estudo da corrente elétrica. Então lembra, novamente, retornando aqui às nossas aulas anteriores, o que a gente estava vendo. A gente começou o estudo da eletrodinâmica, que estuda as cargas elétricas em movimento, que é uma parte mais técnica da eletricidade. E a gente ficou de estudar esses conceitos básicos de corrente elétrica, circuito elétrico, resistência elétrica, potência elétrica, energia elétrica. Tá? Vamos ver se até o fim do ano a gente consegue passar por todos esses conceitos da eletricidade, que são bastante utilizados nos campos da eletrotécnica, nos campos da engenharia elétrica, engenharia eletrônica, tudo relacionado com eletricidade. Você tem que saber esses conceitos, que é básico, tá? Antes da gente falar sobre a corrente elétrica, a gente falou um pouquinho sobre a carga elementar, como calcula a quantidade de carga usando essa formulazinha. Falamos sobre a estrutura de onde vem a eletricidade, que na verdade o Thomson descobriu que a eletricidade era formada por partículas e não por... a eletricidade não era um fluido que estava em movimento, não era uma onda que se propagava numa matéria como o éter, por exemplo, mas sim, era simplesmente o movimento de certas partículas que tinham uma carga, que tinham uma propriedade elétrica, que eram os elétrons e os prótons. Tá? Então isso nós vimos nas aulas anteriores. Agora, hoje, nós vamos ver a corrente elétrica propriamente dita. Tá? Então a corrente elétrica, baseado nisso que a gente comentou, sabendo agora que a eletricidade não é um fluido, que a eletricidade é formada, é composta por partículas que tem uma carga, no caso, especialmente a partícula que tem carga negativa, que é o que a gente chama de elétrons. O que é uma corrente elétrica? É simplesmente uma corrente de elétrons. É um movimento de um conjunto de elétrons numa determinada direção. É o que eu coloquei aqui para vocês. O que é uma corrente elétrica? Então, um movimento ordenado de elétrons, dessas cargas negativas, numa determinada direção. Tá? E essa corrente elétrica, eu já vou adiantar aqui um pouquinho, é medida hoje em dia em ampere. Ampere, lembra que a gente estudou também já esse físico, né, francês, André-Marie Ampère, ou Ampère simplesmente, que foi um físico que começou os primeiros estudos aí nessa parte de magnetismo, mas também de corrente elétrica. Tá? Então, por isso, a corrente elétrica medida até hoje recebe essa denominação ampere e o símbolo é A. Tá? Então, sabendo o que é corrente elétrica, a gente tem hoje uma fórmula que a gente pode determinar a intensidade de corrente elétrica que percorre um fio. Como? Então veja, pense comigo, se a corrente elétrica é o movimento de elétrons dessas partículas dentro de um fio, por exemplo, então se nós sabemos a quantidade dessas cargas que está passando por um ponto do fio, por exemplo aqui essa área aqui de secção, imaginando que o fio seja cortado bem aqui. Então, se eu sei a quantidade de carga que passa por esse ponto do fio num determinado tempo aqui, que eu estou chamando de ΔT, eu consigo determinar a intensidade de corrente elétrica, porque quanto mais carga passar num determinado tempo, maior a intensidade. Tá? Então, basta eu saber essas duas coisas, quantidade de carga e saber o tempo. Eu consigo determinar a intensidade de corrente elétrica, que é o que eu tenho aqui, tá? Cálculo da intensidade de corrente elétrica num fio. Essa intensidade de corrente elétrica num fio é chamada, simbolizada por I, por essa letra I maiúsculo. Então tá aqui, a intensidade de corrente elétrica é medida em ampere, como eu já disse para você, essa intensidade. O ΔQ aqui nessa fórmula é exatamente a variação da quantidade de carga, é o quanto de cargas que passa pelo fio, por um ponto do fio, né? E ΔT é a variação de tempo, é o tempo que as cargas levam para passar por esse ponto do fio. Se eu sei essas três coisas, o tempo, a quantidade de carga, eu consigo determinar a intensidade de corrente elétrica no fio. Tá? Então, lembrando só das unidades aqui, a intensidade de corrente elétrica é medida em ampere, então, a gente já vai ver de onde vem essa unidade ampere. A quantidade de carga, a gente já sabe que é medida em coulombs, C maiúsculo, a unidade, o símbolo. E ΔT é a variação de tempo, é o tempo, que nesta fórmula, preste atenção, é sempre medida em segundos, tá bom?
Então também é uma fórmula muito simples, não tem segredo. Vamos ver já aqui alguns exemplos de aplicação. Então exemplo 1. Sabendo que uma quantidade de carga de 5 coulombs passam por um ponto do fio em 2 segundos, né? Aqui faltou só terminar a questão, né? Já coloco aqui. Calcule a intensidade de corrente elétrica, tá? Então, esse é o objetivo aqui, a pergunta desse exercício. Corrente no fio. Beleza, então vamos lá. Aplicando a formulazinha, as 3 letras da fórmula que nós temos é I, ΔQ e ΔT. Então coloca as 3 letras uma embaixo da outra aí para ficar bem organizado. 5 coulombs, o que é? I, ΔQ ou ΔT? Coulombs a gente já sabe, está escrito aqui, ó, quantidade de carga. Então sabendo que a quantidade de carga que passa por um ponto do fio é 5 coulombs, calcule a intensidade de corrente elétrica, né? Sabendo que ela passa em 2 segundos, é o ΔT, né? Tempo, 2 segundos, calcule o I, intensidade de corrente elétrica. Então, imediato, só a aplicação da formulazinha. A fórmula é I ΔQ sobre ΔT. Então, ΔQ é 5 coulombs, ΔT é 2 segundos, 5 divididos por 2, claro, vai dar 2,5. Então, veja aqui, da onde sai a unidade, eu estou dividindo coulombs por segundo. Então, o resultado aqui da corrente elétrica seria 2,5 coulombs por segundo. Então, poderia simplesmente deixar o resultado assim, coulombs por segundo, que é a unidade de corrente elétrica, só que, para simplificar, essa unidade coulomb por segundo foi definida como ampere. Então, a gente, em vez de escrever coulombs por segundo, pode escrever simplesmente 2,5 A ou 2,5 amperes. Tá certo? Então, é bem simples, como vocês viram, só aplicar a formulazinha. É claro, essa fórmula aqui a gente pode utilizar também para calcular, não necessariamente a corrente elétrica, mas também para calcular a quantidade de carga que passa por um fio. É o caso aqui do exemplo 2. Tá? Então, vamos ver. Sabendo que um fio é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 0,05 amperes, calcule agora, né, a quantidade de carga que passará por um ponto do fio em 4 segundos. Então veja que é o oposto do outro. Agora eu já tenho a corrente elétrica, a intensidade, e eu peço a quantidade de carga. Então vamos lá, intensidade de corrente elétrica, 0,5 amperes. É o I agora, nosso I. O ΔQ é a variação da quantidade de carga, que é o que nós não sabemos. Calcule a quantidade de carga, não sei, então interrogação, que passará por um ponto do fio em 4 segundos, então isso aqui é o T, ou ΔT, 4 segundos. Então, vou colocar na fórmula I igual a ΔQ sobre ΔT. No lugar do I, naturalmente, coloco 0,05, então vai ficar 0,05 igual, o ΔQ eu não sei, é o meu X, minha incógnita, então deixo o ΔQ, e o ΔT, 4 segundos, coloco aqui 4 segundos. Então, o que eu tenho que fazer, basicamente, resolver essa equaçãozinha aí, isolar o ΔQ e achar o resultado. Então, lembra, tem várias formas de fazer, mas eu ensinei para vocês dessa forma, coloca um aqui embaixo, por exemplo, multiplica cruzado, e você vai achar o resultado. Então, vamos lá. Vou fazer aqui do lado. Então, 1 vezes ΔQ. ΔQ mesmo, né? Vou colocar aqui um ΔQ só para vocês lembrarem que eu estou multiplicando cruzado. 0,05 vezes 4. Então, vou colocar aqui também. Você pode fazer direto, né? Mas 1 vezes ΔQ dá ΔQ mesmo. E o resultado aqui, 0,05 vezes 4. Você pode fazer aí na calculadora. Vai dar o resultado de 0,2. Tá? Então, como eu estou calculando ΔQ, né, que é a quantidade de carga, veja, quantidade de carga é medida em coulombs. Então, aqui é coulombs, não é ampere. Ampere é a corrente elétrica que eu já sei, 0,05 amperes. Aqui eu estou calculando a quantidade de carga, que é coulombs. Então, terminou aqui. Quantidade de carga que vai passar no fio em 4 segundos, sabendo que ele é percorrido por uma corrente de intensidade 0,05 amperes, a quantidade de carga é 0,2 coulombs. Tá? Então veja que é bem simples, não tem segredo nenhum. Vamos fazer mais um aqui agora.
um pouquinho mais difícil agora. Então, sabendo que num fio passam 6 milhões de elétrons em 5 segundos, calcule a intensidade de corrente no fio. Tá? Aparentemente, você olhando assim, inicialmente parece que é a mesma coisa que os outros, mas não é. Porque 6 milhões de elétrons não é a quantidade de carga. O que é os 6 milhões de elétrons? É o número de cargas. A gente, na verdade, não sabe a quantidade de carga aqui. A gente vai ter que calcular primeiro. Então, essa é a diferença dos outros. Por isso que é um pouquinho mais difícil. A gente vai ter que agora usar a fórmula que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Essa aqui, que é a fórmula da quantidade de carga. Se eu sei o número de cargas, está vendo? Eu consigo calcular a quantidade de carga. Como na fórmula da corrente elétrica, da intensidade de corrente elétrica, a gente precisa da quantidade de carga, então primeiro a gente tem que usar essa fórmula, Q igual a N vezes Z, para achar a quantidade de carga, para depois usar essa fórmula I ΔQ ΔT para achar a intensidade da corrente elétrica. Então é isso que a gente vai ter que fazer agora. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, aplicar a fórmula Q, N, E. No lugar do N é o número de cargas, que é isso aqui, 6 milhões de elétrons. Então, 6 milhões tem quantos zeros? Nós já sabemos, né? Milhão tem 6 zeros. Então, 6 milhões, 6 seguido de 6 zeros. Colocando já em potência de 10, que a gente sabe que vai ter que colocar, é 6 vezes 10 elevado ao número de zeros, que é 6, ficou 6 vezes 10 elevado a 6. Então tá aí, 6 milhões de elétrons é 6 milhões, escreve assim, ou 6 vezes 10 elevado a 6. O que mais? E, carga elementar. Lembra que a carga elementar sempre vale o mesmo valor, né? Que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Está aqui, carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, vamos colocar já o E aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tá, agora essa carga elementar ela pode ser mais ou menos. Qual é o caso? Positivo ou negativo? Então, se você lembra, depende se é prótons ou elétrons. Aqui está dizendo elétrons. Se é elétrons, a carga elementar é negativa. Tá certo? Então, continuando. Então, quantidade de carga, que é igual a N vezes Z, não sei o que, vou calcular. Então, vamos resolver. Q igual N vezes Z, N, 6 vezes 10 elevado a 6, e 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Como é negativo, vou colocar um parênteses aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19, e agora é só resolver Q igual. Como resolve isso? Então lembra, primeiro você resolve os números que não são potências de 10, né? Só multiplicar, que é tudo multiplicação. Então 6 vezes 1,6 vai dar quanto? 6 vezes 1,6 vai dar 36, 9,6, né? 9,6 vezes 10 elevado a quanto? Agora você tem que fazer as duas potências de 10. 10 elevado a 6, 10 a menos 19. Está multiplicando aqui. Então, qual que é a regra? Repete a base, que é 10, soma os expoentes. Então, é 6 mais menos 19, né? Mais menos fica menos mesmo, né? Então, 6 menos 19. 6 menos 19 vai dar quanto? 6 menos 19 vai dar sinais diferentes, subtrai, então a regra dos sinais, né, da soma e multiplicação, soma e subtração, desculpa, sinais diferentes subtrai, vai dar 13 e conserva o sinal do maior número. O maior número é 19, é negativo, continua negativo. Então está aqui, quantidade de carga igual a 9,6 vezes 10 a menos 13. Então, está aí resolvido. Essa é a quantidade de carga que passa no fio
6 milhões de elétrons, que corresponde a 9,6 vezes 10 a menos 13 coulombs. Isso em 5 segundos. Agora sim posso calcular a intensidade de corrente elétrica. Então vamos lá. Agora vou para a intensidade de corrente elétrica, I ΔQ ΔT. I é a intensidade que ele está perguntando. ΔQ, né? Aqui só desculpa, né? Faltou o menuzinho, né? Aqui 6 vezes menos 1,6. Então, mais vezes menos fica menos, né? Mas isso aqui não vai alterar no resultado final, tá? Lembra que esse negativo aqui só significa que o corpo está eletrizado negativamente, né? Poderia ser positivamente ou negativamente, né? Então, mas vamos manter aqui o sinal. Então, ΔQ é o que eu acabei de calcular. Menos 9,6 vezes 10 a menos 13 coulombs. ΔT é o tempo, 5 segundos. E agora eu vou calcular a corrente elétrica. Então, ΔQ sobre ΔT. Essa é a formulazinha. Então, agora coloco os valores. I vai ser igual a 9,6 vezes 10 a menos 13 sobre 5 segundos. Né? Aqui é negativo. 9,6 vezes divididos por 5. Dá para resolver isso aqui. Quanto que é? Deixa eu ver se eu já fiz isso em algum lugar aqui. Tá, então 9,6 divididos por 5 vai dar 1,92, se você fizer na calculadora, 1,92 vezes 10 elevado a menos 13 coulombs. Amperes. Calculando a corrente elétrica, né? Corrente elétrica é medida em amperes. Então tá aí, tá resolvido, né? Você pode colocar o sinal negativo aqui se você quiser, né? Que era negativo, né? Mas isso aqui já não faz uma diferença se é positivo ou negativo, que é só para indicar se é elétrons, se um corpo está eletrizado positivamente ou negativamente. Então aqui não interessa mais, né? Mas pode manter, não tem problema. Então 1,92 vezes 10 a menos 13, não dá para fazer mais nada, acabou aqui. Então pronto, sabendo que num fio passam 6 milhões de elétrons em 5 segundos, calcula a intensidade de corrente elétrica. Primeiro você tem que calcular a quantidade de carga com a formulazinha aqui igual a N vezes Z. Pega o resultado, calcula a intensidade de corrente elétrica, do jeito que eu fiz aqui, acho o resultado. Então é isso, pessoal. Tentem agora praticar lá, aplicar nas atividades de vocês. Então a gente se fala daí na próxima aula. Um abraço para vocês, até mais.